Nina Dobrev está de volta aos cinemas, aliás, ao lado da maravilhosa da Ellen Page, em Além da Morte, um filme que, se você olhar o cartaz, parece ficção científica, e você começa a assistir, ele parece drama, aí de repente ele se transforma num terror e acaba assim mais ou menos igual eu, sem saber o que é da vida. Nós já assistimos esse filme e viemos contar pra você o que você pode esperar dele, o que achamos de Além da Morte. What if we could document what happens to us after we die? What are you talking about? I would like you to stop my heart. You give it 1 minute, and then you bring me back. Clear! Did you see a white light? It was like a feeling of intense power. Além da Morte segue a vida da personagem da Ellen Page, que eu não me recordo o nome dela, e ela atualmente é uma estudante de medicina que tem residência no hospital, tipo um estágio, só que ela ainda sofre por causa de um trauma no passado, um acidente de carro que acabou matando a irmãzinha mais nova dela e ela ainda não conseguiu superar isso, e ela procura formas de conseguir superar isso. E uma dessas formas são os estudos de quase morte. Ela acaba ouvindo aí de uma paciente do hospital que teve o coração dela parado por alguns minutos e depois foi ressuscitada pelos médicos, e ela ouve que o que essa mulher enxergou nessa experiência de quase morte. A partir de então ela começa estudos mais pesados em cima disso, acreditando numa suposta vida após a morte, até que ela resolve experimentar isso. Ela chama os amigos e pede para eles pararem o coração dela por alguns minutos, para ela mesma ver o que ela enxerga do outro lado, o que ela enxerga além da morte, como o próprio nome do filme já diz. Ela vai lá pro outro lado e acaba tendo uma experiência bem brisada, bem louca, e aí os amigos dela começam a experimentar isso, e eles entram nessa onda de experimentar essas experiências de quase morte, só que como a gente pode esperar, toda ação tem uma reação, e depois de que eles passam por isso, obviamente a vida deles não vai ser mais a mesma. A premissa do filme é interessante, né? A gente pensar em vida após a morte ou experiência de quase morte, que é algo que realmente acontece. Tanto que no início do filme ele mostra meio que um mini documentário com declarações da vida real de pessoas reais que passaram por esse tipo de experiência e que supostamente viram algo lá do outro lado. É muito interessante, tem vários caminhos que você pode seguir nesse enredo. Inclusive o filme até parece uma série de TV. Acho que tanto pelo baixo orçamento como pelos cenários, a dinâmica entre os atores, lembra muito uma série de TV médica. É como se você pegasse o Grey's Anatomy e colocasse terror ali no meio. This is Carlson. Can you hear me? E na minha opinião, eu acho que esse enredo daria mais certo ainda como série de TV, porque é um tipo de coisa que dá pra ser desenvolvido em vários episódios e é o tipo de coisa que o público americano adora acompanhar. Mas bom, não rolou, foi para os cinemas, ele é um remake de um filme dos anos 90 que eu não me recordo o nome, que aliás foi um filme meio esquecido, chegou nos cinemas e escolheu um caminho pra seguir, e esse caminho foi o do terror. Eu confesso, eu fui no cinema, eu não tinha assistido o trailer antes e foi proposital, porque eu queria ter uma experiência de ir assistir um filme sem saber muita coisa dele. E realmente pelos pôsteres, pelas prévias, as cenas divulgadas, assim, que eu vi por cima, eu esperava muito uma ficção científica. Mas uma cena assim, meio que na primeira parte do filme, que uma menina leva um susto assim do nada e eu fiquei meio, o que tá acontecendo aqui? E aí depois o filme começa uma sequência que vai construindo terror, e não é um terror psicológico que meio que se interliga com essa teoria de quase morte ou de vida após a morte. Ele é um terror de dar susto mesmo, ele fica querendo te dar susto o tempo todo. E eu posso dizer que ele fica só querendo, porque realmente ele não assusta em nada. Na parte de terror ele é totalmente genérico, e depois que já está estabelecido essas experiências, ele fica nessas de as pessoas enfrentando o mal do passado delas, em cenas que tentam te dar susto e ponto. Fica nisso. Porém, isso não é uma culpa específica do filme, porque o trailer já deixa meio que entendido que é um terror, tanto que ele fala, a morte vai atrás de você, não sei o que lá. E de uma certa forma, é um bom filme pra quem quer algo despretensioso, mesmo que a sinopse, mesmo que aquele cartaz todo conceitual faça a gente pensar que é um filme bem pra se pensar mesmo, que vai te jogar muita informação. Então ele não tem nada disso, ele não vai te jogar muita informação, ele é despretensioso, ele é pra divertir, ele é pra passar o tempo, e se você tá em busca de um filme assim, Além da Morte pode ser uma boa escolha. I did not know that the side effects would start hunting us down. Mas não é só uma boa escolha nesse sentido, é uma boa escolha pra você que, assim como eu, assim como muitos, é fã da Nina Dobrev. Sim, ela tá aí no título do vídeo e ela foi o que mais me chamou a atenção no filme, porque a personagem dela de início
ela tá super jogada na equipe de médicos. Ela não tá lá porque alguém chamou ela tem poucas falas, ela não tem tanta personalidade, e isso é no início do filme. Lembrando que eu não estou dando spoiler, isso não compromete em nada a experiência de vocês assistir o filme. Só que ao decorrer do filme, principalmente do meio para o final, a personagem dela ganha uma importância muito grande na história. Não uma importância literal, assim. Na verdade, ela acaba roubando a cena porque a história da personagem dela é muito chamativa, assim como a do Andrew. O Andrew é um loirinho, eu lembro do nome do personagem dele, você vê que eu lembro mais do nome dos atores, aí quando eu não sei o nome dos atores, eu lembro o nome do personagem. O Andrew é um loirinho que fica lá na equipe médica e ele também tem uma história muito interessante. Cada um tem sua história de passado muito interessante que vai voltar à tona na vida deles depois das experiências. Só que, ao contrário do Andrew, a personagem da Nina Dobrev tem sua história mais aprofundada. E isso traz uma evolução muito grande para a personagem, até porque a Ellen Page, que é a protagonista do filme, ela é muito boa, mas ela só leva o filme assim na primeira parte, porque do meio para o final a personagem da Nina Dobrev rouba muito a cena e também existe um motivo para isso acontecer, mas isso vocês vão descobrir assistindo, senão aí é spoiler demais, né? Então, se vocês estão a fim de ver a Nina Dobrev e a Ellen Page com dores de carregar praticamente um filme inteiro nas costas, Além da Morte é a escolha certa para você. E lembrando que ele já está em cartaz tem alguns dias, ele chegou nos cinemas em 19 de outubro, então bora correr lá. E é isso. Não se esquece de se inscrever no canal se você chegou aqui agora, dá uma conferida nos outros vídeos, dá like se você gostou e conta pra gente aí se vocês já assistiram esse filme, o que vocês acharam, se vocês concordam com a gente e também se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, falando mais de cinema e tudo mais. É isso e até a próxima. E também se vocês estão gostando desse tipo de filme...